Bom dia. Guardar um pouco aqui a turma entrar. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Marília. Bom dia, Tainara, Emily, Paulinho, Eliana. Bom dia. Vamos lá, galera. E aí, bom dia, Carol. Todos bem? Todo mundo tomou café da manhã? Tá todo mundo bem alimentado? Vocês sabem, né? Não é bom que a fome interfira nos nossos pensamentos. Quando a gente tá com fome, a gente fica pensando no que vai comer. E aí não consegue aprender a lição. Vamos lá. Galera, vamos começar com a turma que tá aí. Aline, bom dia. Temos aqui uma sequência bem interessante, bem legal do nosso trabalho. Paulo tá rindo aí, né? Pois é, galera, tem que comer. Se quiser, dá tempo de pegar alguma coisa lá e botar. Não sei se vocês estão usando o celular, né? Provavelmente. Aí vai comendo. Ninguém tá vendo, tá bom? Hoje é a lição 8. Nossa lição 8, cujo título bem objetivo: Exaltação à Sabedoria. Já dá pra gente imaginar, né, o que vem por aí. Na verdade, muitos de vocês, inclusive, já estudaram a lição. Então, antes, deixa eu fazer um teste. Tá todo mundo escutando bem? Tá legal? Tem algum ruído no áudio? Se puderem sinalizar, eu agradeço para poder dar continuidade. Tudo beleza? Antônia, bom dia. Dê joinhas aí para eu poder... Tá bom, massa. Valeu, Paulinho. Ótimo. Então, vamos lá. Lição 8, galera. Exaltação à sabedoria. E hoje eu tô aqui com um monte de gente sábia. Massa demais. Vou aprender muito com vocês, tá bom? A gente vai... nós vamos desenrolar aqui algumas questões práticas para a vida. Quem sabe, né? Mas eu queria, como nossos recursos são limitados, eu queria até mencionar minhas saudades. Estou com muita saudade da sala de aula, porque os nossos recursos na sala de aula são muito maiores no sentido de interação, né? Então a interação por si só, a presença por si só, ela já é um recurso didático muito proveitoso, né? Só estar presente no mesmo ambiente. Então, me perdoe se muitas vezes aqui eu discorrer muito, porque realmente o recurso principal que a gente tem aqui é a exposição. Então eu não tenho como utilizar muitos outros recursos, até por conta do tempo, a não ser a exposição do tema. Então eu tentei pincelar, pegar alguns tópicos para a gente bater, para ver se fica claro e a gente consegue andar e terminar também a nossa live, até porque mais tarde, daqui a pouquinho, tem o culto aí da igreja com o pastor. Um bom recurso muito bom que eu poderia ter seria a participação de cada um de vocês. Então a contribuição de vocês, vão colocando aí os comentários, também ajuda muito, porque traz, já que é uma aula, então a proposta da aula, claro, é o aprendizado de todos nós e a interação, tá bom? Então não é fechado, mas eu vou correndo aqui, correndo no sentido de seguir os temas, mas eu até espero que vocês participem, tá aberto a participação, tá bom? Bom dia mais uma vez a todos vocês. Claro, o livro de Provérbios, que é o livro que nós estamos trabalhando agora, não teria outro tema mais significativo para se trabalhar, senão a questão da sabedoria. Sabedoria é a tônica de Provérbios, é a tônica também da vida de Salomão. Quando a gente fala assim, Bíblia, personagem bíblico sábio, todo mundo vai dizer Salomão, é o cara da sabedoria. Todos conhecem aquele episódio onde ele tem a oportunidade de pedir a Deus em sonho alguma coisa, o que ele quisesse, ele absolutamente não vacila, ele vai imediatamente pedir a Deus sabedoria para dirigir o povo. A história de Salomão, que é contada na Bíblia, você vai observar várias decisões que são muito sábias, embora exista características
e graças a Deus por isso, bem evidentes da sua naturalidade e humanidade. Existem os erros da vida de Salomão também, tem alguns deles presentes na Bíblia, mas o que nós queremos focar aqui é aquela sabedoria que guiou toda a sua vida, que fez da sua história a história de um homem de Deus. E aí ele ensina um pouco pra gente, tá bom? Provérbios é meio que isso assim, ó. Eu vou pegar provérbio, eu vou identificar várias situações da minha vida, vários conselhos para a minha vida, tá bom? É uma ótima fonte de conselho. E aqui, esse tema, ele vai querer trabalhar hoje, tá, gente? A ideia da exaltação da sabedoria, que é valorizar esse material rico que nós temos, né? Então vamos lá. Então o trabalho ele já começa falando um pouquinho sobre alguns tipos, né? Algumas definições. Então nós temos aqui algumas definições para ficar um pouquinho claro, para a gente não se confundir em alguns termos semelhantes, mas que não são iguais. Nós temos 3 termos aqui. Vamos lá. Temos então o conhecimento, temos a inteligência e temos a sabedoria. Então são 3 termos distintos, embora sejam semelhantes. E rapidamente vamos conceituá-los, tá? Então o conhecimento, até a lição de vocês eu vou trabalhar, eu geralmente trabalho um pouquinho diferente, mas vou trabalhar bem em cima da lição, que eu gostei muito das abordagens dela, não diferente da lição, tá, gente? Eu faço umas abordagens um pouquinho diferente dos tópicos. Mas ele vai trazer o seguinte, ele tem uma definição que é simples, todo mundo vai concordar com ela com relação ao conhecimento, que tem a ver com o aprendizado de conceitos, né? Então, você conhecer sobre leis, você conhecer sobre algum fato, sobre alguma matéria específica, o conhecimento científico, aquilo que se adquire, né, são informações. Conhecimento, então, seria, aqui na minha a definição, informações estruturadas de forma sistemática que traga para a gente o que a gente vai chamar de conhecimento, que é você conhecer a estrutura de algo, seja ela a lei, uma ciência específica. Quando nós estudamos, nós adquirimos ali conhecimento, nós temos acesso a tantas informações específicas sobre uma determinada ciência, que isso vai nos possibilitar o conhecimento. Mas esse conhecimento, ele é adquirido e ele não tem exatamente nada a ver com a prática. Ele não exatamente por si só influencia na prática. Ele é a aquisição de informações de forma sistemática. Então você pode ser uma pessoa de grande conhecimento, mas que não utiliza esse conhecimento. Você pode ser um baú, não é? Como hoje a internet tem tanto conhecimento disponível e não acessado, não é? Temos o risco de consumir vários materiais que não são tão úteis para a nossa vida. São conhecimentos, claro que todo conhecimento deve ser válido, mas ele não pode ser tão útil para aquilo que a gente quer como objetivo de vida. Por exemplo, nós somos cristãos. Será que a gente consegue comparar? E a gente concorda que a vida espiritual para nós é muito importante, deve estar em primeiro lugar. Mas será que eu gasto tanto tempo, o mesmo tempo ou mais tempo buscando conhecimento bíblico, por exemplo, que é a base da minha espiritualidade, em relação a outros conhecimentos? E eu não vou nem dizer conhecimento científico, que também é muito importante, mas de repente cultura inútil, né? Quanto tempo eu gasto com isso? Então a internet pode ser uma armadilha nesse sentido. É uma fonte de conhecimento, mas você deve ter sabedoria para poder utilizá-la, tá vendo? Talvez uma dica aí do que signifique sabedoria, não é? Então nós temos um outro conceito, que é o conceito da inteligência. Nós falamos de conhecimento, agora eu vou falar de inteligência. O que seria essa inteligência, né? A capacidade de compreender e resolver problemas e conflitos e adaptar-se a novas situações, ou ainda a capacidade de se utilizar bem dos conhecimentos adquiridos para a solução de problemas, beleza? Então a vida é feita de problemas. E aí não estou falando de problema como problemas terríveis, não. São situações a serem resolvidas. Lembra das aulas de matemática, quando o professor lhe dava problemas para serem resolvidos? Então são questões que precisam de respostas, que precisam de decisões, e a nossa vida ela é naturalmente assim. Então todo mundo que está hoje aqui ao vivo comigo na live já é adulto o suficiente para poder tomar decisões. Portanto, você é uma pessoa que todos os dias tem problemas para serem equacionados, para serem resolvidos. E a sua inteligência, ela é um recurso que você tem para poder resolver esses problemas, para tomar as suas decisões, baseadas inclusive no seu
conhecimento, não é verdade? Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você vai poder resolver, solucionar problemas e de forma melhor, qualitativamente também melhor. Beleza? Então acho que está claro para todo mundo. E aí, a pergunta que vale muito, não vou nem dizer quanto, porque é imensurável. O que seria sabedoria? Eu digo para você, o autor da lição não se arriscou a responder objetivamente, eu também não vou fazê-lo, porque é algo tão supremo, tão precioso, tão grande, que a gente não consegue definir simplesmente. Mas nós temos muitas pistas, muitos indícios e muitos princípios que baseiam a sabedoria. Então ela é uma obra, a sabedoria é uma obra grande, é uma obra imponente, é uma obra alta, exaltada, como o próprio tema sugere, e ela precisa de uma base. Então essa base são os princípios. Como que nós vamos reconhecer a sabedoria? A partir dos princípios. Vamos tentar conhecer um pouco desses princípios. Essa não vai ser a nossa última possibilidade de fazê-lo, mas vamos tentar de forma interessante e clara, que é o maior objetivo da aula, conhecer um pouco mais da sabedoria, tá bom? Então, a sabedoria, gente, ela vai além, é claro, dos conceitos que eu trouxe sobre conhecimento e sobre inteligência. E aí, falando um pouquinho sobre a reflexão da sabedoria, nós temos princípios que norteiam a sabedoria. E a gente começa com o texto áureo sugerido pela lição. Quem tiver com sua Bíblia aberta pode acessar Provérbios capítulo 9, versículo 10. O que diz lá? Em Provérbios capítulo 9, verso 10. Diz assim, que o temor do Senhor, esse é velho conhecido, é o princípio da sabedoria e o conhecimento santo do santo é prudência, né? Ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo de Deus é prudência, beleza? Quero dizer para vocês que esse conceito de o temor do Senhor é o princípio da sabedoria está presente em vários momentos na Bíblia, inclusive aqui em Provérbios, ele acaba se repetindo, mas é um grande indicador para a gente, né? Severo colocou aí, é isso mesmo, Severo, é esse texto aí, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Galera, e o conceito de temor? Entendemos um princípio, para ser sábio é preciso temer ao Senhor. E o que é temor, né? Existe um risco, na verdade, talvez a nossa mente imediatamente ela nos remete quando falamos em temor, ela nos remete a medo. Sim ou não? Concorda com o que eu estou falando? Não lembra medo? Temer, né? Ter medo, né? Temer, ter medo. Mas esse conceito de temor bíblico, e no caso do que se aplica à sabedoria, ela não está falando de medo. Inclusive, vocês vão lembrar junto comigo que Deus faz questão na Bíblia de trazer um conceito contrário. Deus ele fala contra o medo, ele nos encoraja diversas vezes a vivermos, não é verdade? Vocês vão se lembrar disso? Quem lembra aquela velha expressão, não tem, quem completa? Tem mais. Eu sei que você aí na sua casa falou isso, não tem mais, não tem mais, é uma sentença constante nos textos bíblicos e alguns salmos nós encontramos, não tem mais, não tenham medo. Mas Roger, está falando da gente não ter medo das coisas da vida, não ter medo do mundo, não ter medo dos problemas, dos desafios. Mas aqui você está falando agora de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Será que em relação a Deus nós não devemos ter medo, já que Ele é tão poderoso, já que Ele pode, assim como Ele constrói qualquer coisa, Ele também pode destruir qualquer coisa? Também não. Veja que, seguindo esse raciocínio de que Deus nos encoraja para a coragem, a não ter medo, nós vamos ver lá na carta da primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, aquele tema que ele traz sobre o amor e o medo. Então ele vai falar que o amor lança fora o medo, ou em outras traduções, no amor não há medo, tá? Gente, a nossa relação de Deus é de amor, tá?
E onde há amor, não é necessário ter medo, tá? Então, quem está estudando o capítulo de Tiago, junto com a gente na sexta-feira, vai se lembrar de que Tiago faz uma referência Senhor e Pai. Quando ele vai falar sobre um assunto, antes ele coloca assim, o nosso Senhor e Pai. Senhor, que significa que ele tem domínio sobre a sua vida, ele pode, em relação a você, fazer qualquer coisa. Mas também ele é Pai, e esse é um conceito que Jesus Cristo trouxe para nós. Então, galera, Pai é um sinônimo de amor naturalmente. Então, temos aqui dado um princípio dado também lá na 1 de João, capítulo 4, versículo 18, onde ele vai dizer, no amor não há medo. Então aqui nós não estamos falando de medo, isso ficou claro para todos nós. E o que seria então esse temor? Cara, temor, aqui ele está falando sobre atitudes de adoração, tá? E de obediência. Atitudes de adoração e de obediência, que é o que a nossa... É para aquilo que nós somos chamados, né? Nós não fomos criados para adoração. Então é você ser rendido, é ter um coração rendido, é ter um coração submisso. O que é submissão, tá? Tem gente que talvez ouvindo vai pensar, poxa, submissão é uma coisa pejorativa. Não, é você submeter a alguém à missão de alguém. Nós fazemos isso todos os dias. No seu trabalho, você se submete à missão da sua empresa, tá bom? Quando você vai realizar um trabalho que o seu professor pede, você se submete à missão que ele tem de empregar sobre você algum conhecimento. E nós nos submetemos aos nossos filhos por alguns objetivos, não nos subordinamos a eles, mas nós nos colocamos numa missão em favor deles. E assim com cônjuges, e por aí vai. Existem vários exemplos disso. Então é submeter o seu coração aos princípios de Deus. Esse é o temor. Aqui já daria para a gente terminar o nosso estudo, considerando que quando a gente submete o nosso coração, nós estamos falando de toda a nossa estrutura de pensamento, de toda a nossa mente, de como a gente pensa, de como a gente decide. Lembra? Tem uma galera aqui que está com a gente lá em Tiago, então a sabedoria foi um assunto que Tiago tratou lá. Então, tudo isso vai influenciar, inclusive, o nosso falar, as nossas ações. Então esse é um princípio base desse grande conceito que é a sabedoria que vem de Deus, tá bom, galera? E aí o estudo ele avança, tem um tópico que vocês podem acompanhar aí, chamado o sábio e o insensato. Então aqui já vamos pegar a sabedoria e aplicar sobre pessoas. Então aqui nós não temos mais o conceito sabedoria, mas nós já temos pessoas quando ele diz o sábio e o insensato. Olha só, assim como Tiago, quem está conosco em Tiago vai saber, usa contrapontos como um recurso didático para nos ensinar, Salomão também o faz. Então ele vai colocar aqui, galera, o sábio e o insensato por diversas vezes nesses temas. E aqui eu quero ressaltar que se nós fôssemos estudar o texto bíblico na íntegra, a nossa base seria do capítulo 9 até o capítulo 15, onde ele está especificamente tratando sobre sabedoria versus insensatez. São contrapontos, ok? Então ele vai dizer assim, o sábio faz assim, o insensato, em algumas traduções, o tolo faz assim, o sábio faz assim, o tolo faz assim, o tolo faz assim, o sábio faz assim. Então, o nosso querido Salomão, de forma muito didática, vem explicar pra gente como é uma conduta sábia e como é uma conduta tola, tá bom? Lembra que Tiago vai dizer também que com suas obras você pode demonstrar a sua inteligência e a sua sabedoria? Ele não quer saber de que você responda uma pergunta que ele fez de forma apenas retórica, apenas com a palavra. Ele quer que você prove com as suas atitudes que você é uma pessoa inteligente, ou, aqui nesse caso, nós podemos dizer que você é uma pessoa sábia. Para isso, você sabia que se você ler o livro de Provérbios, especificamente aqui do capítulo 9 ao capítulo 15, você vai ser confrontado por Deus nesse sentido? Você sabia que eu poderia dizer que esse bloco aqui da Bíblia, do livro de Provérbios, ele é um scanner? Ele é um perfeito scanner. Lembra quando Davi orou a Deus dizendo assim, pedindo ao Senhor que sondasse ao seu coração, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau? Esse texto aqui de Salomão, o filho de Davi, ele nos ajuda a fazer esse scanner, galera. Pega ele hoje, fala assim, chegou a hora do scanner. E aí você começa a ler. E aí você vai ver Deus falando com você, dizendo assim, você é tolo, cara.
Você é tolo, você é tola, mocinha. Ou então vai dizer assim: meu filho, você é sábio. Que decisão massa que você tomou. Minha filha, você é sábia. Ou então você pode até fazer um gabarito. Você vai colocar assim: tô sendo sábio aqui. Poxa, tô sendo tolo acolá. Então, você vai perceber nesse scanner cada detalhe, não todo, né? Porque nosso coração é muito profundo. Mas aqui tem tanto tema, gente. Tem tanto tema nesse contraponto que é muito rico. Eu marquei alguns. Posso compartilhar com vocês? Vamos lá, olha só. Olha temas aqui que Salomão vai dizer assim: como é que o sábio age e como é que o tolo age. Ou o insensato, né? São sinônimos. Veja bem, ele vai falar aqui sobre... ele já começa no capítulo 9 falando sobre um banquete, né? Ele faz uma antítese, né, sobre um banquete de um sábio e o que seria um banquete de um tolo. Ele vai dizer que um leva a vida, o outro leva a morte. Ele vai falar também aqui no capítulo 10. Eu não vou detalhar, tá, gente, que não tem tempo, mas ele vai falar, eu vou falar só dos temas. Economia e trabalho, tá aqui nesse livro de Salomão. Ele vai falar sobre o amor, claro. O que de sabedoria poderia ser dito se não viesse com amor? O amor é um dos princípios da sabedoria. Ele também vai falar... Tem um versículo que eu acho lindo, esse eu vou citar. Capítulo 10, versículo 22, fala assim: a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Né? Que a bênção do Senhor ela não se confunde. Quando é a bênção do Senhor, não vem junto nenhum pacotinho, nenhum asterisco com desgosto, com desgraça, né, com coisas ruins. A bênção de Deus ela é pura, ela é massa. Olha só, ele vai falar de preguiça, tá bom? Se você tem tido preguiça, cuidado, isso não é sábio. Seu scanner vai te indicar isso. Ele fala de honestidade versus desonestidade. Ele vai falar de humildade versus sabedoria. Ele vai falar do conhecimento, que é colocar a par no sentido original, que significaria você estar a par de situações. Então, por exemplo, de estar a par da Bíblia, de ter conhecimento da Bíblia para que você possa ter sabedoria, isso também é um princípio. Ele vai falar de fofoca. Atenção, aqui não tem nenhum fofoqueiro. Como diz uma colega minha, Thaís, ela fala assim, quando ela vai falar de algum problema que é natural ao nosso trabalho, a nossa função, a nossa empresa, ela vai dizer assim: isso não acontece aqui, né? Isso só acontece lá em Massachusetts, né? Então eu estou falando de coisas que acontecem em Massachusetts, não acontecem no nosso meio fofoca, graças a Deus. Deus sabe, né? Seu coração também, passa no scanner. Ele vai falar de conselhos, tá, gente? Que ouvir conselhos faz parte da sabedoria, claro, bons conselhos. Ele vai falar de fiador. Olha só, a Bíblia fala de fiador, de você ser avalista. Você já foi convidado para ser avalista de alguém? Avalie muito bem tudo isso. Pode ser um risco, você pode perder um amigo. Ele vai falar de ser discreto. Especificamente ele está falando aqui sobre as mulheres também. Sobre liberalidade, sobre generosidade, que é um tema que é muito frequente no cristão. O cristão precisa ser ele precisa ter um coração de liberalidade, de generosidade, tá bom? Ele vai falar da mulher virtuosa, ele fala da língua. Atenção, Tiago. Ele ajuda muito Tiago na argumentação da língua, embora em tempos bem diferentes. Tiago, na verdade, é apoiado por ele. Ele vai falar aqui sobre o falar, o risco, né? Ele vai falar de ansiedade. Cadê os psicólogos aqui? Cadê Carol? Carol Provérbio, você sabe disso, fala sobre a ansiedade, né? Ele fala que a ansiedade abate o coração do homem. Ele vai falar de filho, conduta de filhos. Ele fala novamente de preguiça. Ele fala de questões espirituais. Você sabia que ele pode falar até de sequestro, de assalto, essas coisas? Ele fala. Salomão vai prever que quem é rico tem medo de ser assaltado, de ser sequestrado, que o pobre não passa por esse tipo de aflição, nem se preocupa, né? É muito legal, né? Ele fala assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Novamente sobre a ansiedade, sobre o excesso de futuro, né? E você está muito ansioso. Ele vai falar sobre as más companhias. Ele vai falar sobre ter disciplina. Ele vai falar sobre você ser uma testemunha, sobre caminhos que estão disponíveis. Ele vai falar também sobre prudência. E ele vai falar lá, aqui nesse texto do capítulo 15, que fala que a palavra branda desvia a ira. Sobre conversações, né? Às vezes você responder a alguém que está muito irritado, muito raivoso, você responde com uma palavra sábia, com a palavra tranquila, serena,
Não com ironia, tá, gente? Porque ironia também é fogo, ou pode ser palha para esse fogo, pólvora para esse fogo. Mas se você responde com o seu coração realmente tranquilo, sábio, isso desvia a ira. Todos vocês têm experiência disso. Tipo, você não quer brigar. Então você tranquilamente, de forma sábia, você responde a alguém que está irritado. Então os ânimos se acalmam, né? Provérbio ensina isso pra gente. Fala sobre os olhos de Deus. Fala sobre que a alegria ela anda junto com saúde. Esse versículo eu vou citar. Capítulo 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, né? Mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Ei, não acontece com você não? Você fala assim, nossa, por que você está assim? Seu semblante está baixo. Por que você está abatido assim? É o teu coração que está triste, né? Então a gente consegue, às vezes, nos olhos da pessoa, numa expressão do rosto de alguém, a gente consegue perceber que o coração dele está triste. É uma observação, né, que Salomão fez questão de colocar aqui. Então, um espírito alegre dá beleza. A pessoa fica formosa. Como você está bonita hoje! Que alegria, o que aconteceu, né? Que fatos alegres sucederam, que o seu rosto está tão vibrante, está tão iluminado. A tristeza também provoca feiura. Nosso espírito se abate. Então, são questões práticas, né? E aí, você viu que é tanta coisa? Eu pensei que eu ia gastar apenas 1 minuto falando disso, só citando os temas, mas é muita coisa. É muito rico. Fica à vontade para comentar se você quiser, tá bom? Perdoa que eu tô assim, elétrico, é porque o tema ele é muito bacana, né? Ele é muito animador. Então nós devemos ter essa sabedoria. Então fica aqui o convite para você fazer esse scanner. Se você ainda não fez, não deixe de fazer. Esse é um bloco de provérbios, capítulo 9, capítulo 15. Faça um scanner no seu coração e ali você vai anotando todas as áreas da sua vida que você foi colocado automaticamente por essa maquininha de Deus como um tolo. De repente com relação às minhas economias, de repente com relação à minha posição como filho, de repente em relação ao meu trato, a como eu respondo às pessoas de forma áspera. Isso não é sábio. É isso que o provérbio está ensinando pra gente. Faça esse scanner que vai te ajudar muito, vai me ajudar muito na questão prática, ok? Então, o sábio e o insensato se resume nisso, são contrapontos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra eu não falei. Massa. Então esse contraponto é muito útil pra gente entender, fica muito claro, né? E aí, gente, o tema ele vai um pouquinho aqui também falar sobre o filho sábio e o tolo. Eu queria fazer um parêntese aqui nesse sentido de filho e pai, porque Deus ele tem essa presença paterna em nossas vidas e ele não usa essa analogia à toa. Existe um propósito grande de compreensão no coração, tá, gente? A analogia, a figura de linguagem, ela é muito útil para a compreensão, é um recurso muito útil, muito útil. Aquele que sabe usar isso é feliz na sua comunicação, mas quando Deus ele traz a sua figura como pai para nós, ele não está querendo apenas fazer uma alegoria para a nossa compreensão. Isso vai muito além. A questão pai, ela é para entrar no nosso coração, não no nosso entendimento do conhecimento, tá? Que é aquilo que você adquire, conhece e retém, mas é naquele conhecimento que vai além, vai mais profundo, que é o que atua na nossa sabedoria, que é você sentir o amor de Deus por você. E aí, de forma muito simples, a gente consegue perceber com a nossa experiência terrena que quando um pai se entristece é muito ruim, né? Não sei se você já teve essa experiência de sua mãe ou seu pai, ele ficar tão triste com você que ao invés de esbravejar, de brigar contigo daquele jeito que como natural aos pais, ele chorou, né? O tema fala sobre isso. Ele ficou amargurado, aquilo machuca o coração de um filho mais do que se fosse uma peia. E ao mesmo tempo, se você percebe a alegria, a vibração de um pai, de uma mãe em relação a você, como meu pai está feliz por minha conta, como minha mãe está feliz comigo, isso tem um efeito tão regozijante, né?
tão feliz no nosso coração. Então a gente pode pegar isso também em relação a Deus. Deus se entristece com o pecado, se entristece com a nossa distância, com a nossa separação. Então é muito bom que a gente tenha essa sensibilidade de querer também agradar o nosso Pai Celestial. Né? Isso é importante. E é isso que o tema vai falar aí quando fala do filho tolo e do filho sábio. Né? Capítulo 10, versículo 1, ele vai falar assim que o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Olha só. Gente, aqui na terra, seja um filho abençoado, honre seus pais. Isso é um princípio importante. Honre seus pais, amem os seus pais. Veja que quando você não era nada, quando você dependia de seus pais para tudo, para matar para tudo. Quando a gente nasce, eu uso muito essa figura em mensagens, por exemplo. Quando nós nascemos, nós somos totalmente dependentes. E nossos pais nos honraram nisso. É necessário haver uma reciprocidade, tá? E com relação a Deus, esse sentimento ele deve ser transportado e perceber Deus como Pai. E Ele espera de nós receber alegria e honra, ok? E Ian que está falando aqui mais sobre sabedoria, inteligência, conhecimento, para diferenciar entre cada. Eu fiz isso lá no iniciozinho, né? Foi bem no início da lição, Ian, mas a sabedoria, o conhecimento seria você deter informações sistematizadas sobre um assunto, sobre uma ciência, sobre lei, como nós fazemos isso na faculdade sobre determinados assuntos. Então você se enche de conhecimento sobre determinado assunto. Então é que esse conhecimento não necessariamente redunda em uma ação, é algo que você adquiriu e agora você vai usar da forma que lhe for mais adequado. A inteligência seria talvez um recurso para você utilizar esse conhecimento. É como você decide, como você resolve problemas, como você resolve questões, como você se relaciona com as pessoas, como que você usa o seu conhecimento, tá bom? Então essa é a inteligência. E a sabedoria é o que nós estamos falando agora. Ela é muito ampla, ela vai muito além do conhecimento e da inteligência, porque ela se faz no sentido da frutificação. Todo fruto que você consegue produzir com as suas atitudes, com as suas decisões, com a sua estrutura de pensamento, se ele for um fruto que indica os princípios que eu estou falando aqui, eles são frutos de sabedoria, tá? Então, a sabedoria nós não definimos ela como eu defini inteligência e conhecimento, mas nós estamos andando atrás dela através dos seus princípios. Eu acho que essa parte dos princípios você pegou, que é que a gente está falando aqui do temor do Senhor e vários outros conselhos que Salomão dá, que são considerados conselhos de um sábio. E ele utiliza no bloco de capítulo 9 ao capítulo 15 o contraponto do sábio e do tolo. Então, são indícios de ser sábio e de ser tolo, aquilo que ele está relatando para a gente aqui nos seus provérbios, nesse bloco bíblico. Ok? O caminho, o sábio e o mal. O caminho do insensato. Capítulo 12, verso 15. Vamos ler? Fala assim, ó. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos ao conselho. Veja que ele coloca um tema interessante aqui. Aos seus olhos. O caminho do insensato aos seus olhos. E o conteúdo aqui, ele traz... ele vai trazer pra gente aqui uma analogia bem bacana, que eu gostei muito. Pense alguém que está perdido, né, geograficamente. Ele apresenta dois perfis de pessoas perdidas. Então existe aquela... Esqueça o GPS, tá, gente? Hoje está muito fácil. Essa analogia aqui a gente tira o GPS, que hoje em dia ninguém se perde mais geograficamente, né? É muito raro. Mas vamos lá. Tem aquela pessoa perdida que rapidamente fala assim, não, tô perdido, vou pedindo informação. Então ela tá no carro, ela baixa o vidro do carro e pede informação imediatamente. Ela não perde tempo perdido, ela quer logo se encontrar. E existe o outro perfil, que é o perfil teimoso. Vocês conhecem alguém assim? Talvez você seja assim. Eu já fui os dois perfis. Eu sou meio aleatório, assim. Eu escrevo de forma diferente, do jeito que eu pego na caneta. Às vezes eu peço informação logo, às vezes demoro. Eu me identifiquei dos dois lados. Então tem aquele teimosinho, que é aquele cara que fala assim, eu vou achar. E não pergunta a ninguém, né? Ele não procura, ele fica ali, olhando, buscando referências, entra numa rua, faz uma experiência, entra na outra rua. E isso aí é um problema, porque ele permanece mais tempo perdido, ele pode se perder ainda mais, pode entrar em uma enrascada, em algum lugar inadequado, não é verdade? Então existem esses dois perfis. Um perfil que percebe
que quando você não sabe de alguma coisa, é muito bom você recorrer logo a alguém que saiba, a um conselho. E esse seria o sábio dessa pequena analogia. E o tolo seria aquele que não, ele quer resolver essa questão da sua própria forma, mesmo sem saber nada sobre a localização. Ele não pergunta a ninguém, ele não busca conselho, ele quer resolver. Logo, ele vai perder tempo e talvez se envolver em enrascada. Logo, isso vai ser um prejuízo. Conseguem entender? Com licença, deixa eu beber uma água. Então, isso aqui é para trazer o caminho do insensato, tá, gente? Então, o insensato, ele segue um caminho que ele acha correto, mas segundo os seus próprios olhos. Aí, Provérbios capítulo 14, versículo 12, fala assim, ó. Não é essa referência, não. Capítulo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Vocês conhecem esse versículo, né? Então há caminhos que a gente pensa que é um bom caminho. Isso é terrível, porque se você está indo por um caminho que você acha bom, você se resguarda nas suas defesas, não é verdade? Então você não se prepara para problemas que você acha que está tudo certo. Então esse é um risco. Então o insensato, então, ele quer ir aos próprios olhos, ele não busca conselhos, né? E o contraponto aqui, que é o sábio, ele busca os conselhos, ele tem humildade, ele busca o conselho de Deus, ele busca o conselho de pessoas que ele reconhece que sejam sábias, tá, gente? Então aqui vai uma lição prática. Nós temos o próprio Deus para responder as nossas questões, aquelas que nós não sabemos, e para nos ajudar a andar nos caminhos que nós precisamos, que é o caminho reto. E para isso, então, é necessário o aprendizado bíblico, onde ali está os princípios de Deus. E há também a oração. O Espírito Santo nos lembra de tudo que nós aprendemos quando necessário. Mas preciso você saber, se você não conhecer nada, o Espírito Santo não tem como te lembrar de nada. Concorda? É quase que um conceito matemático. Mas aí você tem também pessoas que podem te ajudar, pessoas que estão caminhando, que têm mais experiência. O conselho dos pais, por exemplo, é um conselho de experiência. Por que não conversar com pessoas de confiança antes de tomar uma decisão? Claro que isso também é necessário ter cuidado, o que se fala, o que se conversa, mas é possível. E quando você percebe que está perdido, principalmente, tá, gente? Eu estou perdido, eu não sei para onde ir, o que eu faço? Busque conselhos, isso é sábio, tá bom? É isso que o tema está dizendo pra gente aqui, tá? Muito legal. E aí ele continua, vai falar um pouquinho agora sobre o sábio e também ele vai fazer um contraponto sobre o mal, né? Então ele fala que o sábio é cauteloso, né? Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Então, por ser cauteloso, ele se desvia do mal. Olha só que interessante, né? Versículo 16 do capítulo 14, tá, gente? O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Fica enraivecido, né? Ele não é cauteloso, já se sente seguro. Já aquele que é sábio, ele é cauteloso, então ele vai se desviando do mal. Vamos pensar aqui, esse pensamento veio agora na minha mente, numa ponte. Eu tinha sonhos quando eu era criança com uma ponte que tem lá na minha cidade de madeira. Então eu passei lá algumas vezes e aquilo ficou na minha cabeça. Eu tinha medo, eu olhava para baixo, um lixo, rato, era uma imagem muito ruim. Então na minha infância eu tive muitos sonhos com essa ponte. Eu sonhava atravessando ela e ela quebrava e eu ia para cair. Era um medo terrível, era um desafio grande, era um pesadelo, na verdade. Quem já assistiu, eu vou revelar aqui mais ou menos a minha idade, né? Quem já assistiu Indiana Jones, né, sabe que ele tinha aquele negócio de passar por aquelas pontes. Eu tinha sonho estilo Indiana Jones, né? E aí, galera, imagine que você vai passar uma ponte dessa, então você tem que ter cautela para você se desviar do mal. O que seria o mal? Seria você cair. Então, para você desviar daquela tábua podre, se ela cair, você pode cair junto com ela. Você se desviar daquele prego que vai machucar seu pé, daquela madeira, daquela ponta de madeira aparente,
para que você consiga seu objetivo de atravessar. Então, se você é sábio, então você é cauteloso, então você vai se desviando do mal e conseguindo alcançar seu objetivo. Mas se você é tolo, então você... Ele usa um termo aqui, ele vai falar encoleriza-se, desculpa o trava-língua. Então você se enraivece, você se ensoberbece, você se precipita. E então você se dá por seguro. Então você deixa de ser cauteloso e você corre risco. Imagina você atravessando uma ponte dessa sem se sentindo seguro, sem nenhum cuidado a ser tomado. A probabilidade de você cair ela é grande. Então é disso que o sábio está falando em relação ao mal. Temos que ter cautela. Especialmente, gente, porque às vezes o mal ele se traveste de boas intenções, não é? Então às vezes o mal nem sempre é aparente. É que eu estou falando eu dei um exemplo de uma ponte que aparentemente ela é um mal. Tem que ser muito tolo para não ter cuidado. Mas é preciso ser muito sábio para poder ter cuidado com coisas que não parecem serem más, né? Que elas podem parecer inclusive serem boas. Então se você está cheio da sabedoria, se você é cauteloso, essa cautela vai te dar tempo e discernimento para você entender se trata de um mal ou não, né? E a confiança em você mesmo, em si próprio, no eu, ela pode ser um sinal de tolice, né? É o que o texto fala. Então cuidado, compartilhe as suas ideias, os seus problemas com Deus, com pessoas sábias, busque respostas na Bíblia, para que você possa então não confiar apenas em você. E talvez, gente, aqui a gente esteja falando já até do conhecimento. Talvez você se valha do seu conhecimento, você se valha da sua inteligência, que é notória, e aqui eu falo com muita gente inteligente, você se vale dos seus recursos financeiros, e tá vendo, Yankee e todos mais, que isso não é sabedoria. Às vezes você utilizando o seu recurso financeiro, o conhecimento que você tem, a inteligência que você tem, não seria suficiente para você não cair numa emboscada do mal, não agir mal. Ok, Emily, Roger, a Bíblia nos ensina a fugirmos da aparência do mal e a resistirmos ao diabo. Por vezes fazemos o contrário, tentamos resistir ao pecado com nossas próprias forças, não se atentando que, aí você abre aspas, dizendo assim, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. E aí Emily ainda continua dizendo, ser sábio também significa reconhecer nossas fraquezas, fugindo do que nos faz pecar. Muito bem, Emily. E aí é fantástico, realmente, quando a Bíblia fala para nós fugirmos da aparência do mal, ela está preocupada, inclusive, gente, às vezes a aparência do mal nos causa problemas, né? Pode ser uma calúnia, uma fofoca, algo que vai ter prejuízos terríveis, inclusive sobre sua imagem. Às vezes nem era mal, mas por parecer mal, causa um mal. E também a aparência do mal pode levar a um mal em você mesmo, como ele colocou aí, a questão de o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Nós temos que saber que nós devemos preservar o nosso coração, a nossa tendência pecaminosa, senão ela vai nos levar para o pecado mesmo, né? E como a Emily bem colocou aí, ser sábio também significa reconhecer essas fraquezas. Então, é ótimo, Emily, a sua contribuição, ótima, porque eu estou falando justamente aqui da confiança no eu, né? E se a gente conhece esse eu, se a gente sabe que esse eu tem fragilidades, tem fraquezas, então eu preciso me proteger de mim mesmo. Existem canções que falam disso, eu já vi ministrações, isso marcou muito a minha mente, e às vezes eu faço essa oração, Senhor, guarda-me de mim mesmo, né? Valeu, obrigado, Emily. E aí, gente, uma perguntinha para vocês, o que é mais importante nos dias de hoje? Conhecimento, inteligência ou sabedoria? Eita, se cair isso na prova, que prova fácil, Roger, fácil de responder, mas não sei se é fácil de viver, né? Então, como essa é uma pergunta que parece ser clichê, né? Um clichê evangélico, o que é mais importante? Inteligência, conhecimento ou sabedoria? Responda aí, gente, que eu quero ver vocês, ver se vocês estão afiados mesmo. Prova de vida, como eu brinco lá no GC. Mônica está falando aí sobre um livro, acho que o raciocínio ainda tá sendo desenvolvido, né, Mônica? Vou deixar você desenvolver. Mas, gente, quando eu falo aqui da questão da inteligência, sabedoria ou conhecimento, que é mais importante, eu não estou falando de um clichê. Sabe por quê? Eu vou explicar para você. Porque
quando a gente vai olhar para a prática, e é isso que importa para a gente hoje, não é o discurso, tudo isso precisa redundar em prática, nós vamos ver o seguinte, olha, o conhecimento é importante, Roger, o conhecimento é muito importante, né? O mundo nunca teve tanto conhecimento quanto tem hoje, né? Quanto se tem hoje, mas o mundo não tem sido melhor por isso. O pastor Valdec sempre fala, o mundo jaz no maligno, não melhora porque tem mais conhecimento. Inteligência é importante, Roger? É muito importante. Né? Nossa inteligência, nossas gerações estão cada vez com a inteligência mais apurada, mais rápida, mais produtiva. Existem muitos benefícios ligados à inteligência, benefícios tecnológicos. O fato de a gente estar se falando aqui agora é um benefício da inteligência, da ciência, da saúde. Gente, a inteligência é muito importante. Mas a humanidade, a degradação humana, ela não tem diminuído por causa do aumento da inteligência e do aumento do conhecimento. A degradação humana, ela só é atenuada, ela só é melhorada no sentido de ser reduzida quando se tem sabedoria. Tá bom? E isso não está dependendo exatamente do conhecimento e da inteligência, mas da sabedoria. O que importa para o bem-estar humano, para a construção saudável do ser humano, como Jesus Cristo deseja, ele passa pela sabedoria. As relações sociais que são tão vitais para nós, que constroem a nossa segurança, que constroem a nossa alegria, ela depende de atitudes sábias. Tá? Então não é um clichê. A sabedoria é muito importante para a humanidade e para a caminhada cristã. Mônica diz assim pra gente, tem um livro de René Kivitz que diz que a sabedoria é o que a gente faz com os recursos que Deus dá, é a capacidade de tomar decisões, o que fazemos com a inteligência, com os recursos, etc. Um dom na mão de um insensato pode ser um desastre. Amém. E assim, Mônica e René Kivitz, vocês me ajudam a fechar esse ponto, exatamente isso. A sabedoria, como eu lembro da construção, os princípios dessa sabedoria levam para uma construção tão alta, tão grande, tão imponente, que ela domina sobre as outras áreas, como a Mônica trouxe muito bem para a gente. Ela domina sobre o conhecimento, ela domina sobre a inteligência, e ambas elas são servas da sabedoria, ok? Mas, Roger, a sabedoria é a única senhora da inteligência e do conhecimento? Infelizmente, não, porque o tolo também pode tomar decisões a partir do seu conhecimento e a partir da sua inteligência, como Mônica trouxe a citação aqui do René Kivitz, dizendo que um recurso, né, um dom na mão de um insensato, de um tolo, pode ser um desastre. Tá? Então, gente, veja que o conhecimento e a inteligência pode estar na mão de um tolo ou de um sábio, como Salomão colocou aqui pra gente do capítulo 9 ao capítulo 15. E o que vai fazer diferença se for um sábio, coisas maravilhosas vão acontecer, resultados impressionantes e favoráveis à humanidade vai acontecer, e à nossa caminhada cristã principalmente. E na mão de um insensato, de um tolo, é desastre. Pode ser um desastre para a sua vida, pode ser um desastre para a minha vida, e é um desastre, é um desserviço para a família, para a sociedade, para a humanidade e principalmente para o propósito de Deus. Amém? É isso aí, gente. Então, Salomão nos deu esses dois polos, e aí esses dois polos, sabedoria, insensatez, ou sabedoria e tolice, ela depende de uma coisa. Uma coisa é o que diferencia esses dois contrapontos, que é a atitude, ok? É como você age. Como você age. A atitude é o fiel da balança, é o que vai te levar para a sabedoria e é o que vai te levar para a tolice. Atitude, gente, atitude. Então, não esqueçam de passar o scanner no seu coração, na sua vida. A leitura dos capítulos 9 ao 15 vai te ajudar a você fazer esse scanner e você saber quais são as atitudes que vão te definir como alguém sábio, quais são as atitudes que vão te definir como alguém tolo. Lembre-se, como Tiago também nos ensina, e como Paulo também nos ensina, que isso passa por um pensamento cativo a Cristo. São os princípios de Deus que nos fazem ter atitudes sábias e adequadas ao que isso se refere, que é ser sábio em Cristo Jesus. Tá bem? Então, submetendo a Deus o nosso intelecto, submetendo a Deus os nossos conhecimentos, submetemos a Deus as nossas habilidades, e assim nós poderemos ser sábios. Amém?
Galera, finalizamos então aqui. É inesgotável essa fonte, mas o nosso tempo é finito, né? Eu sempre tenho variado aí de 52 e 55 minutos, tá no time. Nossa aula é de 1h30, né? Nós aqui em menos de 1 hora a gente consegue conversar um pouco. Espero ter sido alguém que facilitou a análise em cima da palavra de Deus. Esse é o meu papel, não é trazer nenhum conceito novo, mas é tentar buscar aquilo que Deus quer falar conosco, claro, através da Bíblia, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Isso é muito importante, não para mim, é importante para você mesmo, para a nossa igreja. Nós precisamos continuar nos fortalecendo como igreja. Não vamos permitir que entrar na preguiça. Preguiça é coisa de tolo. E a preguiça espiritual pior ainda, tá? Você vai ver isso aqui nos Provérbios. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. E já o nosso culto nos outros canais da igreja, junto com o pastor Valdec, que sempre tem sido uma grande bênção. Um beijo para todos vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.